Como Deus restaura o marido ou a esposa que foi embora? Como que as minhas mudanças vão ser vistas pelo outro que foi embora? São algumas dúvidas dentro do mesmo tema que nós vamos responder no vídeo de hoje. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos aqui mais um horário do almoço para falarmos mais uma vez sobre dúvidas que surgem em relação a casamento. E a pergunta que nós vamos responder hoje é justamente essa: como que Deus cuida, como que Deus restaura aquele que foi embora? Ok. Antes eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, caso você não seja ainda inscrito. Curta esse vídeo se você gostar, participe, comente. Isso certamente vai ser muito bom para você, porque você vai perceber que você não está sozinho, seus comentários certamente serão respondidos e vai ajudar muito o canal também a se engajar aqui no YouTube. E outra coisa, se você está procurando restauração, se você está em algum processo de separação, você precisa conhecer o programa Recomeçar. Você precisa, é obrigação. Então, eu vou deixar o link para você fazer a primeira aula gratuitamente aqui pelo YouTube mesmo, tá? Clica no vídeo, no link da descrição aqui desse vídeo e depois lá a gente conversa um pouquinho sobre esse programa. Agora, respondendo a essa pergunta, como Deus restaura o cônjuge que foi embora, o marido ou a esposa que foi embora? Eu estou disposto a bater um papo bem sério contigo. Então, eu preciso que você tenha um pouquinho de maturidade para o que eu vou falar nesse vídeo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o casamento é uma instituição cuja qual o homem e a mulher entram nele espontaneamente. Espontaneamente. Deus não obriga ninguém a se casar. A Bíblia só cita um caso de um casamento supostamente obrigatório, que foi o de Oséias, porque ele era profeta e Deus usou o casamento como modelo de relação entre Deus e Israel. Único. Nós não temos um outro caso. E Adão e Eva, né? Porque Adão foi tirar um cochilo, acordou casado. Tirando esses dois casos, a Bíblia deixa bem claro que casamento é algo espontâneo, voluntário. Casa quem quer. Casamento não é sinônimo de salvação. A nossa salvação tampouco está condicionada ao nosso casamento. Deste modo, é possível que eu me case, que eu me separe e que meu casamento não seja restaurado, porque não existe pela parte de Deus essa obrigatoriedade. Eu vejo muita gente falando assim: Diego, eu não faço nada, eu não busco minha restauração, nada, porque Deus vai fazer a vontade dele. Se for da vontade dele, a gente volta, se não for, não volta. E deixa eu te falar uma coisa: Deus é indiferente em relação a isso. Você casou porque quis. É bem verdade que depois que você casa, você se torna uma só carne. É bem verdade que por meio do casamento é que Deus trabalha a nossa piedade. É bem verdade que se acontecer uma restauração, considerando que a separação se deu por causa do pecado, Deus será honrado, mas Deus vai continuar sendo Deus se você não se reconciliar. Então, deste modo, nós precisamos entender que a restauração, a reconciliação, principalmente naquilo que diz respeito a Deus, precisa ser provocado. Ou seja, eu preciso buscar a Deus requerendo uma restauração. Eu preciso fazer isso. Não basta eu cruzar os braços e deixar e esperar. Deus não vai fazer isso. Ele não vai agir porque simplesmente o casamento é voluntário. Então Deus não tem como um objetivo: nossa, eu preciso restaurar o casamento do fulano e da ciclana. Não, não tem. Casamos porque queríamos, separamos por causa do pecado, e se quisermos uma restauração, como eu já destaquei, Deus certamente vai se sentir glorificado com um milagre da restauração, mas esse milagre precisa ser provocado. Nós precisamos buscar esse milagre. Por que eu estou falando isso? Porque a partir desse momento, então, vamos entender. Existe você que quer a restauração do seu casamento
existe seu marido ou sua esposa que ela pode não querer a restauração desse casamento. Deste modo, quando nós olhamos essa pergunta, como Deus restaura o que foi embora, se ele nunca procurar a restauração, certamente não há o que falar dele ou dela ser restaurado. Simplesmente por causa do pecado, decidiu-se ir embora, decidiu-se começar uma nova família, um novo relacionamento, endureceu o coração contra Deus. Então o processo natural até esse momento é que ele ou ela vai se perder no seu pecado. Simples assim. Mas e a partir do momento que você começa a buscar restauração? A partir do momento que você começa a buscar restauração, coisas começam a acontecer primeiro na sua vida. Então, quando você busca a restauração, você vai mudando naturalmente as suas percepções, como que você vê determinadas coisas, como que você vê o pecado, como que você vê seus erros, como que deve-se ser desempenhado o seu papel na sociedade ou dentro de um matrimônio. Então, a partir desse momento, você começa a mudar. Primeiro benefício dessa mudança, você mesmo. Então, algumas pessoas falam assim, eu não vou mudar por causa do meu marido. Tudo bem, não mude por ele, mude por você. E aí, me desculpa se te machucar o que eu vou dizer, mas se a pessoa que fez um juramento de que ficaria com você o resto da vida não suportou viver com você, eu acho que você precisa rever um pouquinho algumas possíveis mudanças. É uma matemática simples. Seu marido ou sua esposa tinha a obrigação de te suportar, de se relacionar com você. Tinha benefícios exclusivos, afetividade, relação sexual, dormia sob a mesma cama, perfeito. A última pessoa na face da terra que tinha que te abandonar era seu marido ou era sua esposa. Então, sobre esse rompante de orgulho, de egoísmo ou até de ferida, quando eu falo assim, eu não vou mudar por causa dele. Não é por ele, não é por ela. É por você. Você imagina esse cenário. Se quem mais te amava, se alguém que fez um juramento público, que jamais te deixaria, foi embora, imagina quem não tem nada disso. Então, você precisa se reavaliar, você precisa se entender, você precisa de fato de uma mudança. Você precisa. Então, quando nós falamos em mudanças, entendamos que eu preciso dessa mudança e eu vou fazer ela por mim. Então, quando eu me disponho a mudar, eu sou o primeiro beneficiado dessa mudança. Num segundo momento, pode ser meu marido, minha esposa, o meu casamento, a minha família que vai ser beneficiada por causa da minha mudança. E aí é onde vem os questionamentos. Tá, Diego, mas como que o outro vai tomar ciência da minha mudança? O outro vai tomar ciência, eu gosto de responder essa pergunta usando duas referências. Primeiro, a referência bíblica. Como que funciona a referência bíblica? A Bíblia fala assim que marido e mulher são uma só carne e um só espírito diante de Deus. Então vocês possuem um intercessor entre vocês dois, que é Deus. O Deus que habita em você é o Deus que supostamente habitará no seu marido, na sua esposa. É Deus que faz esse processo de vocês dois serem um. É Deus. Então, por mais que vocês estejam longe geograficamente, vocês continuam sendo um. O Deus que está com você certamente está com seu marido e isso faz com que vocês estejam extremamente próximos. Essa é a primeira matemática que a Bíblia apresenta. A segunda matemática que a Bíblia apresenta está lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo ele cita a respeito da santidade, reforçando esse aspecto de Deus entre vocês dois. Porque ele fala assim, se uma mulher se santificar, ou seja, se ela entra na presença de Deus e permanece na presença de Deus, o marido dela, mesmo sendo um descrente, será visto por Deus como um santo, ou seja, será santificado. Deste modo, aquilo que eu faço, aquilo que eu mudo, aquilo que eu consagro, atinge o meu marido, atinge a minha esposa. Simples assim. Ou seja, a Bíblia apresenta esse cenário. Então, quando eu me arrependo, quando eu peço perdão, quando eu me aproximo de Deus, quando eu começo a mudar meus comportamentos, quando eu mudo meus princípios,
isso afeta o seu cônjuge. Simples assim. Agora tem a segunda base, que eu falei para vocês, que são duas, né? Primeiro a Bíblia, segundo a minha experiência. O que a minha experiência me apresenta? Coisas que eu já vi. Simplesmente o modus operandi de Deus. De repente a pessoa, ela promove mudanças, ela se torna outra pessoa. E aí vem esse questionamento, poxa, mas como que o outro vai saber? O outro vai saber. Como que o outro vai saber? De repente vocês vão se encontrar em uma fila de mercado. De repente um amigo em comum vai encontrar e você vai ser o nome que vai ser citado nessa conversa. De repente é uma necessidade do filho, um aniversário, uma formatura, coisas desse tipo. Mas fato é que vocês vão se encontrar. Certa vez eu ouvi um depoimento de um casal que moravam em São Paulo e eles se separaram. Numa época que não existia redes sociais, não existia celulares, e eles se separaram. Ele foi embora para o norte e a mulher permaneceu em São Paulo. Passado alguns anos, ambos buscavam a restauração de seus casamentos. Ambos. Só que eles não tinham contato um com o outro. O homem, em algum momento da história, chega a voltar para São Paulo, mas a mulher havia se mudado de casa e simplesmente perdeu-se o contato. E aí, como é que faz? Aí eu me recordo mais ou menos na história que foi entre 10 a 20 anos depois, ambos orando, buscando a restauração. Havia em Brasília um congresso, uma feira, alguma coisa desse tipo, um evento lá, em um centro de convenção, só que na verdade seriam 2 eventos nesse centro de convenções. E aí a mulher, lá em São Paulo, ela se prepara para ir para esse evento, ele lá para o norte, ele sai e vai para o outro evento que ia acontecer no mesmo centro de convenções. E aí ambos locaram carros, ambos chegam no estacionamento e param o carro um do lado do outro. E de repente aquela surpresa, né? Nossa, você? Ah, não acredito. Vem cá, como é que você tá? E conversa vai, conversa vem. Era um final de semana de evento e eles sequer assistiram 1 minuto da programação prevista. De repente ali daquela conversa no carro, nossa, vamos sentar ali, vamos comer um pão de queijo, vamos conversar mais e tal, vamos sair para almoçar. E de repente a reconciliação aconteceu. De repente as mudanças que eles promoveram ao longo dos anos, Deus viabilizou que aquilo fosse notado no melhor momento possível. Ou seja, restaurações, quando a gente pensa em como Deus restaura o outro, restaurações são provocadas. Deus não vai restaurar alguém que não queira uma restauração. Só que a partir do momento em que pelo menos um busca, essa restauração alcança o outro. A maneira com que o outro vai tomar ciência, a maneira com que vocês vão se realinhar, é justamente aí, aonde Deus age. Deus sabe a hora. Às vezes nós temos essa percepção, né, de olhar para o Senhor, eu já estou pronto. Ah, eu já entendi tudo de restauração, Senhor. Eu já assisti 10 vídeos do Manual do Casamento e eu já estou pronto. Pode mandar meu marido de volta. Não, pode ficar tranquilo. No momento exato que Deus observar que você está pronto, Deus vai trazer seu marido, sua esposa, para que vocês tenham uma oportunidade. Obviamente, volto a destacar, casamento não é uma predestinação. Casamento é algo espontâneo. Você decide se casar. Casamento não condiciona ninguém à salvação. Deste modo, para o seu casamento ser restaurado, ele precisa ser provocado. Ele precisa ser buscado. Você busca uma restauração de um casamento em oração, assim como na Bíblia citam-se casos de mães, mulheres que buscaram a Deus para que viesse um filho. E tantas outras situações que simplesmente Deus poderia não agir, porque não faria diferença. Mas Deus age nessas condições, inclusive de um casamento. Então você não precisa ter pressa, você não precisa ficar aflito. Você só se preocupa em melhorar, em mudar, em fazer as mudanças necessárias na sua vida para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja um cristão melhor,
para que você seja um servo melhor. E certamente nesse processo, quando você se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, Deus há de te dar uma próxima chance. E aí? Gostou do vídeo? Ficou claro tudo isso que eu falei? Eu espero que Deus te abençoe e conceda a você um bom almoço. Se você ainda não foi assistir o Recomeçar, assista, aproveite, tá? Tá a primeira aula, a primeira sessão, programa de autoterapia. Para quem está buscando a restauração, precisa conhecer. Aproveita que está gratuito para você assistir essa aula. Clica no link, tá bom? Que Deus te abençoe e eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.